Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproveitando que estamos no tempo do Advento, uma das coisas que é de fundamental importância a gente meditar é sobre a necessidade que devemos ter sobre a nossa vigilância. Eu quero trazer para vocês, uma passagem que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos do 35 ao 47. Estejam cingidos os vossos rins e acesas as vossas lâmpadas. Sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor ao voltar de uma festa, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Em verdade vos digo, cingir-se-á, falá-los-á, sentar à mesa e servi-los-á. Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Sabei, porém, isto: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Estai, pois, preparados, porque a hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Disse-lhe Pedro: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos? O Senhor replicou: Qual é o administrador sábio e fiel que o Senhor estabelecerá sobre os seus operários para lhes dar a seu tempo a sua medida de trigo? Feliz daquele servo que o Senhor achar procedendo assim quando vier. Em verdade vos digo, confiar-lhe a todos os seus bens. Mas se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar, e na hora em que ele não pensar, e o despedirá, o mandará ao destino dos infiéis. O servo, que apesar de conhecer a vontade de seu senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste evangelho aqui, este santo evangelho, o Senhor nos fala de modo muito claro sobre essa importância, que necessitados somos da vigilância. E primeiramente, antes que a gente se pergunte de que forma é que eu posso vigiar, primeiramente é pedindo a Deus essa graça, que o Senhor nos derrame essa graça da vigilância, de estarmos sempre preparados para Ele vir. Porque Santa Teresinha já vai nos dizendo que só temos o hoje. Muitos santos também, em outras palavras, vão dizer isso. Nós só temos o hoje, nós só temos o agora. E antes da gente entender a importância do quão felizes seremos quando o Senhor vir, a gente estiver preparados e atentos, a gente tem que primeiro entender também o outro lado da moeda, o destino daqueles que não estiverem preparados, porque às vezes a gente acha que é só conhecer e a gente muitas das vezes busca querer viver uma vida fácil, e por querer viver uma vida fácil, uma vida sem renúncias, a gente acaba muitas das vezes, tem naquilo que o povo fala no modo popular, deixar a vida me levar, a vida leva eu. E as palavras que a Bíblia usa, digamos assim, para dizer essa frase, essa questão, como diz aqui, às vezes a pessoa pode imaginar, se o tal administrador imaginar consigo, meu senhor tardará a vir, e começar a espancar os servos e as servas, a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele servo virá no dia em que não o esperar e na hora em que não pensar, e o despedirá e o mandará ao destino dos infiéis. Ou seja, aqui vamos para a condenação do inferno. Se a gente achar que é assim, nossa, o Senhor tardará a vir, não precisa se preparar agora, sempre terá amanhã, sempre terá daqui a mais alguns anos, deixa primeiro eu crescer aqui financeiramente no meu trabalho, deixa eu primeiro casar, ter toda uma família, para depois eu pensar em servir ao Senhor. E às vezes a gente, por acharmos que nossa vida aqui terrena é algo infinito, sempre vai ter o amanhã, sempre vai ter o depois, a gente esquece de viver o hoje. Seja por excesso de pensamento, de só planejar, focar, ou seja no fato de a gente sempre viver uma vida só em prol do futuro, sem dar conta do que o Senhor nos pede diariamente, a cada dia. Portanto, essa é a importância. Se a gente não quiser ser infeliz e escaparmos do fogo do inferno, é necessário hoje, é necessário sempre agora, a gente primeiramente revisar a nossa vida. Porque se eu me encontro hoje no erro, na sem-vergonhice, no pecado, em algo vício, ou seja, vivendo na escuridão, é necessário de forma mais urgente possível eu buscar a reconciliação com Deus. Mas para isso requer duas coisas. A primeira, a humildade de eu conseguir reconhecer o quanto que eu sou miserável, e também a segunda, para buscar um sacerdote, para buscar o sacramento da confissão, e também a questão da confiança e da esperança na misericórdia de Deus. Porque Deus, Ele quer a todo momento nos perdoar, nos curar, mas muitas das vezes a gente quer cruzar os braços e continuar vivendo de qualquer jeito, achando que nós não devemos pedir perdão a Ele,
achando que eu posso pedir perdão a Deus por aqui mesmo, que eu não preciso ir me confessar. E muitas das vezes isso acaba, como que eu posso dizer, travando a gente de darmos o próximo passo na fé, porque é necessário ter essa humildade. E é mais necessário ainda também a segunda coisa, que é sobre essa questão de confiar na misericórdia de Deus. Porque muitas das vezes a gente acha que nosso Deus é um Deus julgador, mas não, Deus ele quer nos perdoar. Quando a gente se coloca diante de Deus com humildade, reconhecendo a nossa fraqueza, falando lá por meio do sacerdote, né, os nossos pecados, as nossas misérias, Deus ele não faz aquilo para nos constranger, para que a gente saiba de cada pecado que a gente comete, mas é principalmente para querer nos perdoar. Porque quando a gente se arrepende, mas para isso é necessário ter também o desejo de uma mudança de vida, aí sim o Senhor ele derrama sua misericórdia sobre nós. Mas por isso, quantas são as pessoas que querem hoje pagar esse preço? Esse preço de lutar para não cair novamente, para não ficar vivendo nos erros. Porque a gente temos que estar preparado, né? E tem uma coisa muito interessante no versículo 38 que fala, né? Se vier na segunda ou se vier na terceira vigília e os achar vigilantes, felizes daqueles servos. Sabeis, porém, isto: se o Senhor soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria forçar a sua casa. Ou seja, em outras palavras aqui estão nas palavras de Lucas, né? Mas tem também nas palavras, se eu não me engano, é de Mateus. Ele fala sobre essa questão, né, das vigílias, ou seja, não importa se será de madrugada, se será meia-noite, se será 3 horas da manhã, se será meio-dia, não importa qual que é o dia que o Senhor virá, qual que vai ser o horário, mas o que vai importar é a gente sempre estarmos vigilantes, independente do horário que seja, ou seja, a gente nunca, jamais, a gente deve buscar brincar com a nossa vida, porque o nosso tempo é muito curto e a única garantia que a gente tem é o agora. A gente não tem nem a garantia do hoje, a gente não sabe se daqui para meia-noite a gente ainda estará vivo. A gente só tem a garantia do agora, nem do hoje não é, do agora. Então é por isso que é sempre no agora, é sempre no presente que eu devo ter essa vigilância, que eu devo fazer um exame de consciência e ver como que está o meu coração. Será que o meu coração realmente está pronto, está limpo, está aberto para Deus de fato poder vir e habitar com toda a sua graça, com a presença do seu Espírito? Ou será que no meu coração ainda, por causa do pecado, por causa de outras prioridades, por causa de buscar uma vida fácil naquilo que o mundo vem para pregar, será que tudo isso tem causado toda uma bagunça e meu coração se encontra como uma grande lata de lixo, onde como é que eu vou acolher Jesus, como Jesus vai entrar numa casa desse jeito? E essa é a importância também de não dormirmos, ou seja, como se o Senhor, né, ele virá bater a porta do nosso coração, né, querendo entrar, e muitas vezes a gente vai estar dormindo espiritualmente. E dormir espiritualmente é o quê? É viver no pecado, é viver no erro. Porque tem uma diferença muito grande. Uma coisa é você pecar, né? Porque você é miserável, porque todos nós somos pecadores. E isso é humano. Outra coisa é a gente escolher viver no erro. Ou seja, é a gente querer seguir Jesus, dizer que segue Jesus, mas a gente não querer renunciar àqueles mesmos pecados que talvez muitas vezes quando você vai se confessar é as mesmas coisas, é os mesmos vícios. Ou seja, você diz que quer seguir a Jesus, mas não quer abandonar o homem velho, não quer abandonar o seu passado, não quer abandonar os seus erros e tenta viver assim, como se fosse uma via dupla, tentando conciliar as duas coisas, querer fazer a vontade de Deus, mas sem largar o pecado. E aqui o Senhor vai nos falar, né, que o servo, que apesar de conhecer a vontade de seu Senhor, nada preparou e lhe desobedeceu, será açoitado com numerosos golpes. Ou seja, de nada adianta, a gente pode saber qual é a vontade de Deus, mas se a gente não se preparar, ou seja, se a gente não mudar de uma vez por todas as nossas ações, a nossa vida, as nossas atitudes, ou seja, se a gente não mudar o alvo para focar no alvo que é Cristo, que é aquele que pode nos dar, é o único que pode nos dar a salvação, a gente vai se perder. Ou seja, não importa se a gente conhece a verdade, não importa se eu todo dia, se eu, vamos supor, por si só, deixando bem claro, se por si só somente vou à missa, se eu participo de inúmeros grupos, de pastorais, ou seja, não é isso por si só que vai me garantir a minha salvação, mas é a forma com que eu estou vivendo cada coisa, cada oportunidade que eu tenho de encontrar Jesus, seja assim na Santa Missa, seja por meio dos grupos de orações, seja nas pastorais, seja na simplicidade do meu ordinário. Como é que eu tenho reparado, como é que eu tenho vigiado? Será que de fato eu tenho feito isso? Portanto, que a gente possa estar sempre lutando para perseverarmos no estado de graça. E se você não se encontra nesse estado de alma limpa, o remédio é esse, é buscar primeiramente a reconciliação com Deus, para que assim a gente possa nos tornar mais fortes e ainda mais motivados com essa força que é o próprio Deus que nos dá. A gente tem que sempre se lembrar disso. Sem Deus, nada podemos fazer. Então, por isso, nunca cansemos, não cansemos de pedir a Deus, né?
a graça da perseverança, da constância, da vigilância, do discernimento para a gente saber para o nosso dia a dia, para cada momento, qual que é a vontade dele na nossa vida. E pedimos também sempre a coragem para quando a gente, por meio do discernimento, saber qual é a vontade dele, ter a coragem para pô-lo em prática, porque de nada adianta a gente ficar só no teórico, ou pior ainda, viver uma vida dupla, de querer servir a Deus, querer frequentar os ambientes certos, mas mesmo assim as minhas atitudes no meu ordinário não condizem com aquilo que eu faço, com aquilo que eu digo viver. Então esta é a mensagem de hoje, né? Vigilância é a coisa mais necessária para nós, porque justamente por isso não sabemos qual é o dia. E aí de nós, do mesmo jeito que felizes, muito feliz será aquele que estiver pronto, porque aí o Senhor adentrará, ceará conosco e a gente vai ser a mil maravilhas, seja o céu, seja por meio da nossa morte, seja na segunda vinda gloriosa de Cristo, né, quando ele vir. Assim a gente também tem que pensar, infeliz de nós, mas ai de nós, triste de nós, se o Senhor vier, como eu falei, seja pela segunda vinda pela sua vinda gloriosa, sua segunda vinda, ou seja, a parousia, seja no dia de nossa morte, não importa. Ai de nós, triste e infeliz de nós, se o Senhor nos encontrar dormindo. O Senhor bater na porta do nosso coração, chamar e a gente estiver dormindo. Por quê? Porque eu não quero largar os meus vícios, porque eu não quero largar a vida errada, porque tem algumas coisas, alguns prazeres, algumas coisas que para mim eu tenho que colocar acima de Deus. Ou então eu tenho que negociar, tenho que viver, uma parte do meu coração é para Deus, outra parte é para isso. E triste de nós, porque se o Senhor nos encontrar nessa linguagem, né, que é dormindo, ou seja, vivendo no erro, vivendo na escuridão, tendo uma vida dupla, dizer com a boca um sim a Deus, mas nas atitudes, a nossa vida não mudar por amor a Ele, triste de nós. Portanto, que você possa hoje pedir a Deus essa graça da vigilância, essa graça da perseverança e sempre o discernimento, para sempre sabermos a vontade de Deus e também a coragem para podermos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Deus abençoe você, salve Maria, me ajude a evangelizar compartilhando esse vídeo com mais uma pessoa.